Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja em cada coração, amém? É muito bom poder estar essa manhã aqui com os irmãos. Privilégio de poder estar aqui. Só me apresentando, sou pastor Gesiel, sou pastor, agora eu diria, da Igreja Batista Atitude em Vila da Penha. Nós inauguramos nesse sábado agora, éramos Point, nos tornamos igreja. Eu sei que algumas pessoas confundem muito a área da zona norte do Rio de Janeiro. Vila da Penha, não necessariamente, alguns me perguntaram, pastor, é lá perto do que aconteceu? Não, existe o Complexo da Penha, que é uma parte, cobre uma parte da zona norte do Rio de Janeiro. Existe a Penha, que é um bairro do Rio de Janeiro. Existe a Vila da Penha, um pouquinho mais distante, próximo ali, Vila Cosme, Irajá, Vista Alegre, são muitos bairros próximos ali. Não é lá perto, mas é Vila da Penha, Penha e Complexo da Penha. É um pouco distante, mas graças a Deus, eu disse para a igreja lá, num dia triste, naquela semana onde houveram muitas mortes, surgiu um lugar de vida ali também, naquele lugar. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade e privilégio de poder estar caminhando com aquela igreja e que Deus nos faça ali avançar e que tudo que Deus tem feito na nossa igreja, a Igreja Batista Atitude, alcance também aquela região. Eu tenho orado a Deus para que tenha um avivamento de Deus naquele lugar e que vidas também possam ser salvas ali. Amém, irmãos? Sou casado com Juliana, não pôde estar aqui comigo por conta das crianças. Nós temos 3 bênçãos, né? Ágata, Maria Luísa e Pedro. Ágata de 10 anos. Eu falo que Ágata é o bálsamo de Deus para o nosso coração. Nós tivemos algumas perdas recorrentes no período do nosso casamento. Tivemos 3 gestações de 4 bebês. Um era gemelar. E tivemos perdas ali, perdemos essas gestações, e foi muito doloroso para nós, muito difícil, até que o Senhor, aprove o Senhor nos presentear, nos dar Ágata, e a Ágata nasceu, e aí eu falo que a Ágata acalmou o nosso coração. E aí quando acalma o coração, Deus manda outro, né? E aí chegou Maria Luísa chegou, hoje tem 7 anos, mês que vem faz 8. Maria Luísa a gente chama, a Ágata eu chamo de bálsamo de Deus, a Maria Luísa nós chamamos lá em casa de quebrantada, que você já imagina por quê, né? Por tudo chora, irmãos. Eu falo, minha filha, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, Deus não despreza Maria Luísa, porque se você dá um bom dia, num tom diferente, ela vai chorar. Maria Luísa é muito sensível, é muito sensível. E, por último, achando nós que estávamos em paz, realizados, Deus nos presenteia com Pedro. E o Pedro realmente é aquele que não estava no roteiro. E aí, imagina, Pedro, irmão, 5 anos de idade. Se você tem uma ideia, Pedro, eu digo que é aquele que manifesta em mim os frutos do Espírito. Mansidão, temperança e domínio próprio. O Pedro me faz ser crente, o Pedro me ensina o que é viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque aquela criança é uma benção, meu filho é uma benção, e eu louvo a Deus por isso. Eu queria hoje compartilhar com os irmãos uma palavra baseada em Eclesiastes capítulo 3, você já conhece o texto, e eu vou ler com os irmãos Eclesiastes capítulo 3, mas se você não sabe, Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão escreveu 3 grandes livros na Bíblia. Primeiro, cada livro num tempo e numa fase diferente da vida. Nós vivemos fases da vida nesse processo de desenvolvimento. Então, Salomão escreve o primeiro livro, Cantares de Salomão, na fase da juventude, na fase do amor, do ardor, da paixão pela beleza feminina. Cantares capítulo 6, verso 3, ele vai dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele sulamita nessa relação de paixão, de amor da juventude. Salomão escreve Cantares de Salomão. O segundo livro é o livro de Provérbios, é um livro de mais maturidade. Agora Salomão não é mais um menino escrevendo poesias, e agora é um homem maduro que precisa deixar um legado para a sua posteridade, para os seus filhos. E agora esse homem maduro, chamaria aí, como Freud vai dizer, né? A partir dos 40 anos você alcança a idade do lobo, da maturidade. Então agora ele não escreve apenas encantado com a paixão e com o amor, ele vai escrever Provérbios 22, 1, melhor coisa é ter um bom nome do que muita riqueza. Salomão agora é um homem mais maduro. E Eclesiastes capítulo 3 é uma outra fase. É a fase, quem sabe, a maioria dos irmãos aqui estão vivenciando, a fase da melhor idade. E nessa fase da melhor idade é uma fase de reflexão, é uma fase de avaliação. E aí eu entro no capítulo 3 do verso 1, que diz assim, vou ler até o verso 8. Para todas as realizações há um momento certo
e existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar, tempo de dançar, tempo de atirar pedras, tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar, tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar, tempo de desistir, tempo de conservar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que sente, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Glória a Deus pela sua poderosa palavra. Queridos, quando a gente olha para a criação, nós vemos que Deus faz e fez tudo num processo de ciclos. Eu fico encantado com isso. Deus fez e faz tudo se mover em ciclos. Exemplo, dia e noite, são ciclos. Amanhã é um outro dia. As marés são ciclos. Tem um dia da maré está baixa, ou quando a maré está alta, são ciclos. As fases da lua são ciclos. Lua cheia, lua minguante e outras fases que tem da lua. Existem as estações que vivemos. Você lembra quais são as 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno. Nós temos esses ciclos da vida. E eu queria essa manhã compartilhar uma palavra com os irmãos que tem por título As Estações da Vida. As estações da vida. Você já parou para pensar comigo aqui quanto tempo tem a Terra? O planeta a qual nós vivemos, quanto tempo tem a Terra? Os estudiosos estimam que o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Mas, a partir da nossa perspectiva do Cristo, a qual dividiu a história, nós estamos no ano de 2025. Você diria que a Terra é velha? 4,5 bilhões de anos. Eu nunca ouvi a pessoa falar assim, não, a Terra é muito velha. A Terra não é velha. Por quê? Porque ela não se repete. Ela vai mudando os seus ciclos. Vai mudando. Ou seja, um tempo da Terra ela é verão, é primavera, outro tempo da Terra ela é verão, outro tempo da Terra ela é outono, outro tempo da Terra ela é inverno. Fica por aí? Não, ela muda de novo. Os ciclos vão mudando na Terra. E isso a gente vai percebendo, essa transformação. Então, todo o tempo a Terra não envelheceu, porque ela se renova constantemente. Por que a gente não diz que a Terra é velha? Porque ela está sempre num processo de renovação, de mudança. E aí, a gente começa a entender que, após a última estação, tudo recomeça de novo. Tudo vai começar novamente. O planeta não se cansa, porque vive o ritmo daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus estabeleceu. Então, eu queria dizer para você que o segredo da vitalidade da Terra são os seus ciclos. É compreender os ciclos que ela vivencia. É aceitar cada estação sem resistir a ela. E aí eu trago isso para a nossa vida, para a sua vida, essa manhã. De que maneira, pastor? Da mesma forma que a vida humana tem, ela também é feita de estações. A nossa vida também é. Há momentos de florescer, há momentos de altas temperaturas, há momento onde há algumas mudanças e transformações, há momento de frio, onde você precisa de algum lugar para você se aquecer. Sábio é aquele que sabe discernir o tempo, compreender esse tempo. E aí o verso 1 diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. A minha pergunta essa manhã para você é a seguinte: em que estação está a sua vida? Que tempo você está vivendo? Entenda, eu queria que você trouxesse para você. O que faz a terra não envelhecer não é o tempo. O que faz a terra não envelhecer é entender os ciclos, as estações, a fase que ela está na sua própria vida. Você pode ter 50, você pode ter 80, você pode ter como a avó da minha esposa ou bisavó das minhas crianças, se Deus quiser, fevereiro do ano que vem completa 100 anos.
qual o ciclo que está na sua vida, que estação você está vivendo. É isso que o autor vai dizer aqui. Salomão nos convida a discernir o tempo. Ele diz: há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para a vida. Há um tempo para aquilo que você está vivendo. Nada é eterno. Vivemos ciclos de um momento. Cada fase que enfrentamos, seja ele de alegria, de dor, de movimento ou de espera, conquista, perda, nem sempre é circunstancial. Muitas das vezes faz parte de um processo ou de um propósito divino. Compreender isso, para mim, essa manhã, é o fundamental para a gente conseguir entender o que Deus quer falar ao seu coração. Mas, pastor, e quando a gente não entende isso? E quando a gente não consegue discernir o tempo? E quando eu pergunto para você hoje aqui, qual é a estação que você está vivendo, você diz assim: eu não sei, pastor, nunca parei para pensar nisso. Eu digo uma coisa para você: a gente sofre porque a gente começa a gastar energia de forma desnecessária. Como assim gastar de forma desnecessária? Tem gente querendo florescer antes do tempo. Tem gente que quer florescer, mas ainda não é o tempo de florescer. Tem gente que já teve a hora, pelo contrário, já está na hora de florescer, mas ainda está aí acolhido, acuado, se escondendo. Tem gente que Deus já falou: meu filho vai, minha filha vai, mas eu, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições. Mas Deus falou: tudo bem, mas é o tempo, é a hora, é o momento. Mas a gente começa a se esconder, estão presos. Há aqueles que estão presos em invernos passados. O que é isso? Não sai da estação, viveu alguma tristeza, viveu alguma decepção, e aí ela se prende naquela estação que já passou, foi lá atrás, foi há anos atrás, mas você está carregando isso, você está levando isso, e Deus está dizendo para você: minha filha, vamos embora, o verão já chegou na sua vida, o sol está brilhando para você, é hora de você voltar a viver, e há quem despreza o outono, sem perceber o quanto já frutificou. Desprezar tudo isso. E aí eu queria, de maneira bem prática aqui, que não é sábio tentar apressar as estações. Se de repente você não consegue entender, a gente vai estabelecer aqui, você vai compreender, quem sabe, a estação que você está vivendo hoje. Mas não é sábio apressar a estação. Por quê? Porque já comeu fruta antes do tempo? Normalmente ela é azeda. Eu sou muito apaixonado por goiaba. E eu era aquele garoto, subia na árvore, até a casa do meu avô, subia nas árvores e pegava goiaba. Só que goiaba, quando ela está muito verde, ela é muito dura. Então você não conseguia desfrutar da melhor maneira possível, porque ela não estava. Agora, quando ela estava madura demais, acontecia o que às vezes? Dava bicho. É isso aí. Então, era conseguir, no tempo certo, colher essa fruta. No tempo certo, também não é sábio resistir ao inverno, porque é nele que as raízes se aprofundam. Você vai entender quando a gente falar um pouquinho mais sobre isso. A maturidade espiritual é entender que Deus trabalha em ritmos. Deus não trabalha com pressa, porque Deus não tem pressa. Eu ouço às vezes pessoas falarem: Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa, Ele está no controle do tempo. A gente precisa entender, na verdade Deus vive fora do tempo. Mas o verso 2 diz assim: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Aqui eu estabeleço como a primavera. Por que a primavera, pastor? Porque tempo de florescer e tempo de recomeçar. A primavera, para você ter uma ideia, a maioria dos animais silvestres tende a nascer durante a primavera e verão. Você sabia disso? Aí você pergunta para mim: por quê? Porque esse período é caracterizado por condições favoráveis. Em que sentido? Clima favorável, uma disponibilidade maior de alimentos, eles conseguem aqui, aumenta a chance de sobrevivência. Ou seja, a primavera é a estação da esperança. Quem sabe você está nessa fase, quem sabe você está nessa estação de esperança. O que é esperança? Eu gosto muito do meu reitor do seminário, pastor Neander Krau de Miranda Pinto, quando fiz em 2006 o seminário, quando ele disse: esperança é a certeza de que algo bom vai acontecer. Esperança é a expectativa de que algo bom vai acontecer. Lamentações 3,39 vai dizer: coloque os joelhos no chão ou a cara no pó, talvez ainda haja esperança. Esperança. Quem sabe você está vivendo essa fase da sua vida, esperança. Tudo que estava morto volta a viver na primavera.
Sabe, você estava distante de tanta coisa e hoje você está vivendo coisas novas. Eu vi aqui tudo que foi proposto aqui para essa semana, é isso? É para essa semana, é isso? Quando eu vi fisioterapia, eu falei, meu Deus, eu podia vir, estou cheio de dor. O negócio está, eu não entendo, tem um negócio para mim aqui, Deus precisa acertar algumas coisas aqui. Mas tanta coisa que pode ser visto aqui, as flores brotam, o perfume se espalha, a vida renasce. A primavera, meus queridos, simboliza recomeço, a oportunidade de recomeçar, recomeço que Deus nos dá. Você talvez tenha passado um inverno longo, talvez você tenha vivenciado, ou tenha histórias aqui. O que eu mais amo na vida de vocês, com toda a sinceridade do meu coração, são histórias. Eu sou terapeuta, eu sou psicólogo de formação, então histórias é algo que eu amo. Então, olhar para a vida de vocês, olhar para cada clã branca aí, é olhar que tem, eu não vejo apenas uma pessoa, eu vejo histórias, são vidas. E de repente nessas histórias há coisas que foram dolorosas, foram difíceis, mas quem sabe hoje é o tempo onde Deus está dizendo para você, querido, você está na primavera, é tempo de florescer, é tempo de florescer, é tempo de você viver algo novo. O tempo de florescer chegou. É o tempo de semear novamente. Amém. É tempo de semear novamente, é tempo de retomar sonhos, de deixar o coração ser tocado pela vida. A Bíblia diz que Deus deu a Abraão a primavera na velhice, prometendo um filho. Alguém diria assim, pastor, tudo bem, Abraão, promessa dele. Você olha para mim, pastor, você acha que eu tenho condições de gerar filhos ainda? Você pode não gerar filhos carnais, mas na visão da nossa igreja, naquilo que Deus nos deu como missão, você pode gerar muitos filhos espirituais. Ainda há muitas mulheres aqui que ainda podem gerar. Ei, o seu ventre espiritual ainda está aí, latente, pronto para gerar filhos espirituais. Sabe o que é isso? Pessoas que estão longe de Deus, pessoas que ainda não conhecem Jesus, você pode ser esse ventre que vai gerar essa vida. E ela vai dizer assim, eu nasci porque o João, Maria, eles me ganharam para Jesus, eles me batizaram, eles me discipularam, e hoje estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, um novo nascimento, a partir de quem? Você gerou essa vida. É você que pode gerar essa pessoa. Então eu queria que você pensasse comigo, primeiro, volte a sonhar, irmãos. Não sei se essa é a fase da sua vida, volte a sonhar, reacenda esse amor, recomece aquilo que você havia abandonado. Recomece, a possibilidade que você tem de recomeçar. Deus faz florescer até no deserto. Isaías 35, verso de 1 a 2. Verso 2, a parte B do versículo diz assim, há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Há tempo. Esse tempo eu estabeleço como verão, tempo de alegria e de celebração. Verão, tempo de alegria. Verão é o tempo da alegria, da colheita, do brilho, da vida em abundância. Viver o verão é o momento em que a natureza explode de muitas cores. Eu sou carioca, irmãos, eu sou carioca, aquele que gosta do sol escaldante mesmo. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Quando chega o verão, pessoal, eu vejo muita gente reclamando do verão, mas eu gosto. O calor não tem como evitar, irmão. Não dá para ser 100%, né? O calor a gente ajuda agora, ameniza com o ar-condicionado, tenta amenizar em relação a isso. Mas são tempos em que a vida floresce de modo especial. O que seria o verão, pastor? Seja um casamento seu, aí é você e Deus. Meu pai tinha 80 anos, agora já está com o Senhor, passados alguns anos. Mas meu pai, eu lembro com 80 anos, e meu pai falava que queria casar de novo. Irmão. E já tinha casado 2 vezes. Minha mãe, depois minha madrasta, e meu pai queria casar de novo. E amém, irmãos. Sabe por que eu falo? Qual é o problema, pastor, casar? Tem gente que está viva ainda. Gente que quer casar, gente que ainda está vivo. Gente que ainda vê a vida. Então o calor do verão é olhar para isso e ver a oportunidade de vida. Não apenas de um casamento seu, mas um casamento de um filho seu. Você celebrar o casamento dos seus filhos, ou um nascimento de alguém. Nascimento de um neto. Nascimento de alguém. Então, tudo isso, planos se concretizam, o ministério prospera, o coração é cheio de alegria. Isso é o verão. Ser um coração grato. Você é uma pessoa grata? Gratidão não é aquilo que Deus vai te dar. Gratidão é agradecer por aquilo que Deus já te deu. Foi aquilo que a nossa irmã aqui ministrou.
Você poder agradecer a Deus porque independente das dificuldades da vida, independente do que você de repente já vive lá, como diz em Eclesiastes capítulo 12, né? Sobre a juventude passar, onde ele vai dizer o seguinte, que independente de tudo isso, você ainda tem vida em Cristo Jesus. E o melhor é que você não tem só vida, você tem vida em abundância. Porque as pessoas confundem muito vida com tempo de vida. Tem muita gente que tem muito tempo de vida, mas tem pouca vida nesse tempo. Você entende isso? Exatamente. Tem gente que só existe, ela não tem vida. De vez em quando eu parabenizo alguém, eu digo, não te desejo apenas muitos anos de vida, mas te desejo muita vida nesses anos. Vida em Cristo. O verão é o tempo da vida e das novas histórias. O verão representa a plenitude da existência, o vigor da maturidade, o calor dos relacionamentos, o brilho. Isso aqui é verão, irmãos. Tem esse relacionamento, as pessoas que qual você tem. É o tempo dos casamentos, nascimentos, famílias se formando, sonhos ganhando forma. É o tempo de celebrar a fidelidade de Deus. Quem sabe esse é o tempo que você está vivendo hoje, o verão. O casamento em Caná da Galileia, em João capítulo 2, Jesus manifesta ali o primeiro milagre. No ambiente de festa, em meio à alegria daquele casamento, em meio à alegria daquela celebração. E de que maneira podemos aplicar a prática disso aqui, pastor? Primeiro, celebre o dom da vida. Acordou, irmão? Senhor, obrigado que eu acordei. Dói aqui, dói ali, mas obrigado que eu acordei. Obrigado porque eu estou aqui com vida. Eu lembro que quando eu ainda sou um homem de 43 anos de idade. E eu lembro quando eu fui completar os meus 40 anos de idade, eu meio que na crise, né, dos 40, e aí eu lembro que eu conversando com um amigo meu, ele falou, e aí, rapaz, está animado com o seu aniversário? Eu falei, 40 anos, estou ficando velho, aquela coisa meio que depressiva, e eu nunca mais esqueci disso. Ele disse, rapaz, celebra a Deus, celebra a vida, porque a minha irmã foi desenganada pelos médicos, uma jovem, e possivelmente ela não vai se recuperar, e realmente ela veio a falecer. E ele disse assim, agradeça a Deus, porque Deus vai te dar mais um ano de vida. Então, irmãos, eu não sei, pastor, eu não tenho motivo para agradecer. Tem muitos motivos, na verdade você tem muitos anos para agradecer. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelo que você está vivendo hoje. Consiga desfrutar isso. Agradeça pelos sorrisos que você ainda vê, pelas vitórias, pelos frutos. Não se vergonhe de viver o verão de maneira intensa, sabendo que Deus é o Senhor da alegria verdadeira. Celebre o verão. O verão também exige equilíbrio. O verão exige equilíbrio. Por quê, pastor? Porque o mesmo sol que ilumina e aquece também pode queimar, se não houver cuidado. Às vezes, muitas das vezes, a gente se perde no verão. A gente se perde. Há um texto na Bíblia que diz, Eclesiastes 7:2, diz assim, melhor é ir a um velório do que a uma festa. Aí você fala, não faz sentido. Como é que é melhor ir a um velório do que a uma festa? Por quê? Porque na festa a gente entra, a gente celebra, e a gente não pensa em nada, a gente não reflete em nada, a gente só quer curtir. Mas o velório não. Você olha e fala, rapaz, vamos imaginar que fomos num velório de alguém que morreu por acidente de carro. Quando eu saio com o meu carro, eu não saio de qualquer maneira. Eu olho falando, fulano faleceu porque estava sem cinto. Vou botar a prudência brota no meu coração. É naquele momento ali que a gente olha e vê o fim de todos os homens. A gente olha e fala, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Eu preciso cuidar mais de mim. Eu preciso estar atento a como é que está a minha relação com Deus. Porque isso gera em mim. Salomão vai dizer sobre isso. Então, quando eu falo desse calor do sol, há muita gente que quando prospera, há muita gente que quando a vida dá uma guinada, ele esquece de quem tem cuidado dele até aqui. Então é bom a gente dar essa atenção real para o verão. Verso 5, a parte B diz, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Aí eu venho para o outono, tempo de mudança e desapego. O outono é a estação do desapego. Por quê? As folhas caem. É no outono que os ventos sopram, as paisagens mudam. Algumas vezes a morte é a preparação para o novo. A gente nunca pensa, a gente nunca quer, irmãos, mas muitas das vezes Deus permite que algumas coisas caiam da nossa vida para liberar espaço para o que Ele quer fazer.
Você pode não entender, às vezes, a gente não consegue entender. Não consegue. Eu perdi a minha mãe com 6 anos de idade. 6 anos. Minha irmã tinha 3 anos. Um câncer acometido de um câncer, ela faleceu. E olhar hoje, olhando para trás, eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. Se você tiver noção, Deus levou uma mãe. Eu tenho tantas hoje, irmão. Nesse processo de história de vida assim, mulheres de Deus que me acolheram ali, que me abraçaram, que cuidaram de mim, e até hoje, às vezes me cobram ainda. Né? Você cresceu, você está um filho desnaturado, você não está me ligando, você não mandou mensagem. Ontem foi aniversário de uma, eu tive que mandar mensagem. Minha esposa me lembrou, aniversário da Glória, hein? Manda mensagem para ela. E eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para ela. Mulheres que naquele tempo ali, foi um outono de um menino de 6 anos na vida. Perdi minha mãe. E aí, às vezes, a gente não entende, compreende sobre isso, mas libera espaço para o novo. Eu não sei, de repente, perdas que você teve, situações que hoje você olha com saudade, olha com tristeza, mas a vida continua, a sua vida continua. Deus está dizendo para você essa manhã, ei, você ainda pode continuar gerando fruto, vivendo uma nova vida em Cristo. A vida não parou, apesar das circunstâncias, das situações. E é difícil, irmãos, é difícil. Lembra de Ruth? Ruth perdeu o marido. Ela deixou Moabe, sua terra e seus costumes, para seguir com Noemi para Belém. E o que parecia perda, era na verdade o início de um plano glorioso na vida daquela mulher. O que parecia perda, Ruth deixou Moabe, ela segue sua vida, para seguir os costumes ali. O outono de Ruth abriu o caminho para a primavera do seu casamento. O outono de Ruth abriu o caminho para uma nova oportunidade de vida. Eu não estou falando aqui sobre casamento de maneira literal, mas a oportunidade dos irmãos, nessa manhã, entender que Deus ainda tem algo novo para você. Deus ainda tem algo novo para você. Há coisas que Deus vai pedir para você deixar. Quem sabe, as folhas são coisas que Deus está dizendo, está na hora de você deixar isso aí. Deixar isso para trás, isso agora virou história. Está na hora de você seguir em frente. Há coisas que Deus está falando, está na hora de seguir em frente. Pessoas, lugares, hábitos que já cumpriram com o seu propósito. Cumpriu, já viveu. O outono é tempo de amadurecer e confiar que o que cai, cai com o propósito. É tempo de seguir. É tempo de ir embora. A gente caminha assim. Entender esse propósito, entender esse outono, às vezes para muita gente, mas o outono também dá fruto. Mas normalmente quando a gente olha para as árvores, como é que está no outono? Tudo sem folha, né? Tudo distante. Você olha assim, a paisagem é diferente. Certa vez eu lembro de uma praça que eu fui no outono, e era muito frio aquele lugar, e eu lembro que as fotos que a gente via era muito bonito, muito verde. Só que a gente foi numa época muito, muito ruim, assim, no sentido, e aí você olhava a diferença que havia naquele lugar, sem as folhas, sem as folhagens, mas aquilo ali era um tempo de transformação. Quem sabe esse é o tempo de transformação. Em último lugar, tempo de rasgar e tempo de remendar. É o inverno. Tempo de silêncio, tempo de profundidade. O inverno é tempo de frio. Inverno é tempo do silêncio, parece que nada acontece. Mas eu digo para você que é nesse tempo em que as raízes se tornam mais profundas. Irmãos, é no tempo de dor, num tempo de dificuldade, num tempo de luta, que as nossas raízes se fortalecem em Deus. É no tempo de dificuldade que a gente consegue se sentir mais firmado em Deus. É no inverno que Deus trabalha nesse silêncio. E eu faço silêncio aqui entre aspas, porque a gente tem a Bíblia como palavra de Deus, mas não sei se você já viveu essa experiência, que você às vezes olha para o texto bíblico, lê o texto bíblico, tem consciência do que ele está dizendo, mas no seu coração parece que aquilo está um silêncio. Você está tentando entender aquilo que Deus quer falar com você. Você está tentando compreender aquilo que Deus quer para você. É no silêncio que Ele molda o nosso caráter, é no silêncio que Ele fortalece a nossa fé. Pastor, quem poderia dizer que viveu isso no silêncio? Ana. Lembra de Ana? Ana querendo gerar um filho, Penina lá tendo filhos, humilhando ela, e Ana no silêncio, ao ponto de quando ela orava, ela apenas balbuciava palavras, não tinha som. Ele olha para aquela mulher e fala, você está embriagada essa hora do dia?
Aquela mulher não estava embriagada, aquela mulher estava no seu inverno. No seu inverno ela ali orava a Deus. Quem sabe há pessoas aqui hoje vivendo esse tempo de inverno. Que estação está a sua vida? Há um tempo para todas as coisas. Lembra? Há um tempo. Em que estação a sua vida se encontra hoje? Olhando, eu quero que você olhe para dentro de você. Eu quero que você olhe para as circunstâncias que você está vivendo. Qual estação você está? Você está numa estação de florescer, numa estação de primavera? Você está numa estação de calor, de alegria, de momento novo? Ou você está num momento de outono, de mudanças, de transformações, de perceber que algumas coisas precisam ser deixadas para trás, que eu preciso mudar algumas coisas? Ou você está no silêncio do inverno? No silêncio do inverno. Cada estação tem seu valor, mas em todas elas, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Qual estação você está? Queria que o irmão do teclado me abençoasse aqui. Qual a estação que você está? A sabedoria não está em impedir que o inverno acabe logo, mas em discernir o que Deus está ensinando em cada tempo. O que Deus está te ensinando nesse tempo? Qual é a estação que você está vivendo? Eu queria que nesse momento você pudesse colocar diante de Deus. O segredo não é mudar a estação. Ah, pastor, eu estou na estação do inverno. Tenho orado por algo que tem me machucado muito, que tem me gerado muita tristeza. Eu queria muito mudar a estação. Não. O segredo não está em mudar a estação. Lembra? Tudo no seu tempo. São ciclos. Ela vai passar. Ela vai passar. Mas é permanecer fiel ao Deus que tem o controle de todas as coisas.